Paz, meus irmãos, amém? Glória a Jesus, né? Prepare o seu coração, Deus tem uma palavra no seu coração nessa noite. Deus já tem falado através das canções, né? E Deus vai continuar falando ao nosso coração por meio da tua palavra, né? Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração, amém? Abra sua Bíblia em 1 Samuel, né? 1 Samuel capítulo 30, a partir do verso 1. 1 Samuel capítulo 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, verso 1. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Assim diz a palavra de Deus. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag, esta ferida e queimada. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, tão somente levavam-os consigo todos e foram ao seu caminho. Davi com os seus homens vieram à cidade, e ela está queimada. As mulheres, filhos e filhas foram levadas cativos. Então Davi e o seu povo que estava com ele ergueram a voz e choraram até não ter mais força para chorar. Também as mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, as Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, a Carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Senhor, eu posso perseguir esse bando? Eu vou alcançá-lo? Respondeu então o Senhor a Davi: persegue, porque de fato o alcançarás e de tudo o libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os seus 600 homens que com ele se encontravam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram para trás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo um homem egípcio, e trouxeram a Davi. Deram pão, ele comeu, deram-lhe também de beber água, e deram também um pedaço de pasta de figos secos, e 2 cachos de passas, e comeu. Ele recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que ele não comia pão e nem bebia água. Então perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: eu sou servo de Amalequita, e o meu senhor me deixou aqui porque eu adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado sul dos Queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Caleb, e pusemos fogo em Ziclag. Disse Davi: poderias descendo guiar-me até esse bando? Respondeu: jura-me por Deus que não me matarás e nem me entregarás das mãos do meu senhor. Eu descerei e vou te guiar até aquele bando. E descendo guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que havia conquistado da terra dos filisteus, da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Então Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas, também salvou as suas mulheres. Não me faltou nada, nem coisa pequena, nem grande, filhos, filhas, nem despojo, nada do que foi tomado, tudo Davi trouxe de volta. Também tomou Davi as ovelhas e o gado e levaram diante de Davi e disseram: este é o despojo de Davi. Oremos ao nosso Deus. Deus, muito obrigado, Senhor,
Porque mais um dia o Senhor tem nos dado essa oportunidade de estarmos na casa do Senhor, para te louvar e te exaltar de todo o nosso coração. E com isso o Senhor tem nos dado a oportunidade de sermos edificados com a Tua palavra, que é viva e eficaz. Por isso nós pedimos que o Teu Santo Espírito que continue a falar aos nossos corações, Senhor, através da Tua palavra, porque o Senhor conhece as necessidades dos nossos corações, conhece as nossas demandas, as nossas lutas, as nossas crises, as nossas angústias, e o Senhor, que conhece tudo isso, é capaz de entrar com a providência na nossa vida. E assim nós oramos a Ti no nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, quando nós olhamos para a história da humanidade, a gente percebe o quanto o ser humano tem progredido em termos de tecnologia. O ser humano cada dia mais se surpreende com a sua capacidade criativa. O ser humano é capaz de surpreender a gente o tempo todo. Antigamente as grandes descobertas aconteciam de séculos em séculos, depois de décadas em décadas, tinha uma grande descoberta, mas hoje em dia, em todo tempo você descobre uma grande coisa. O ser humano vai tendo a capacidade criativa de progredir sem precedentes, e isso tem gerado no ser humano um sentimento de autossuficiência. O ser humano é capaz de dar a volta à Lua. O ser humano agora tem o projeto de querer ir a Marte, explorar outro planeta. É como se não houvesse limite para as descobertas humanas, para as invenções humanas. E com isso o ser humano vai criando esse sentimento de que eu posso viver sem Deus, de que eu posso criar, recriar, eu posso reinventar as coisas e surpreender o mundo com as grandes descobertas e invenções tecnológicas. E cada dia que passa a gente vê o ser humano, a humanidade distante de Deus, a humanidade vivendo como se não precisasse de Deus, o ser humano vivendo como se Deus não existisse. A humanidade vive dia por dia sem pensar em Deus, sem pensar na existência dele. É assim que a humanidade vive como se Deus não existisse. Mas amados, Deus não é apenas necessário na nossa vida, Deus é indispensável. Deus é a razão da nossa existência, Deus é tudo que somos, que temos. Nós não podemos viver sem Deus, na verdade nós não conseguimos viver sem Deus. Porque se você está respirando nesse momento é por causa de Deus. Quem te deu o sopro de vida foi Deus. Quem que mantém a sua existência dia por dia foi Deus. Quem te levantou hoje pela manhã foi Deus. Foi Deus. Não existe vida sem Deus. Deus sustenta a nossa existência. Deus não apenas criou a gente, Deus não apenas criou o ser humano, Deus sustenta a vida humana. Por isso a maior demonstração de ignorância do ser humano é o ser humano usar a sua própria vida que vem de Deus, o fôlego de vida que vem de Deus, e dizer que Deus não existe, como se a própria existência dele depende de Deus. Agostinho, um grande pensador cristão, ele diz o seguinte: Senhor, Tu me criaste para Ti mesmo, e a minha alma não tem descanso, não tem sossego, enquanto não descansar em Ti. E essa é uma grande verdade, meus irmãos. Eu fui criado para Deus, e a minha vida só tem sentido quando eu volto para Deus, quando eu estou conectado em Deus. A sua vida não tem sentido à parte de Deus, longe de Deus. A vida humana sem Deus é uma vida vazia, que não pode ser chamada de vida. É uma existência vazia, sem sentido, sem rumo. É como o salmista no Salmo 1 diz que é uma folha seca, levada pelo vento, sem direção, sem propósito. Essa é a vida do homem sem Deus. Porque Deus criou o homem para si mesmo, para o próprio Deus. E a alma humana só vai ter sentido quando o homem se encontrar com Deus, porque é Deus que dá sentido à minha existência. É Deus que dá sentido à sua vida, porque Ele que mantém o fôlego de vida de cada um de nós. Por isso, meus irmãos, cada dia que se levantar e perceber que você está vivo, agradeça a Deus. Já é motivo de gratidão. Porque muita gente não consegue fazer isso. Devemos entender que a nossa vida depende de Deus. A nossa existência vem de Deus. Deus é aquele que mantém a nossa vida em todo o tempo. E por isso que nós olhamos para esse texto, a gente percebe o quanto o ser humano tem esquecido de 3 princípios que nós não podemos esquecer.
Por isso que a meditação nessa noite será 3 princípios inquestionáveis, 3 princípios inesquecíveis que o ser humano nunca pode esquecer, mas a humanidade hoje tem esquecido. E o primeiro princípio é: o ser humano é falho, frágil e indefeso. É o primeiro princípio que muita gente esquece. Esquece da sua limitação, esquece que você é fraco, falho e limitado. É um princípio que nós precisamos trazer à nossa memória sempre. Nunca devemos esquecer das nossas limitações humanas, da nossa fraqueza humana. Meus irmãos, o que acontece aqui? Davi, no capítulo 29, pegou os seus 600 homens e foi lutar uma guerra com os filisteus contra Saul, uma guerra que não era dele. Aí os filisteus desconfiam de Davi. Davi oferece ajuda. Davi chega com 600 homens. Eu fiquei sabendo que vocês vão lutar contra Israel, e eu quero aqui com 600 homens ajudar vocês para lutar contra Saul. Saul é meu inimigo, Saul quer me matar. E os filisteus desconfiam de Davi, não quer a ajuda de Davi. Davi fica chateado e volta no capítulo 30 para Ziclag, a sua cidade. Só que quando ele chega de volta com seus 600 homens na cidade de Ziclag, os amalequitas haviam passado e destruído toda a cidade, levado as mulheres, os filhos, as crianças, os despojos, os bens da cidade embora. E há um desespero total naquela cidade. Mas o que a gente aprende aqui? Davi errou. Davi errou porque Davi deixou a sua família desprotegida, deixou uma cidade inteira desprotegida. Ele pegou todos os homens da cidade para lutar uma guerra que não era dele, para oferecer ajuda aos filisteus, que era inimigo do próprio Israel. Aí a gente aprende um princípio muito importante: cuidado para você não lutar guerras que não são suas. Cuidado para você não lutar guerras que não são suas, guerras que você quer lutar apenas para impressionar pessoas que não tem nada a ver com sua vida. Cuidado para você não lutar guerras que não são suas. É o caso de Davi. Davi estava sossegado lá na sua cidade. Ele queria impressionar, fazer uma média para os filisteus, porque os filisteus haviam protegido Davi em tempos atrás. Quando Saul perseguia Davi, caçava Davi para matar, Davi se escondeu na terra dos filisteus. Os filisteus protegeram Davi, e Davi fez um amigo muito íntimo entre os filisteus. E quando Davi fica sabendo que os filisteus iriam lutar contra Saul, Davi queria fazer uma média. Pegou os homens da cidade inteira, deixou a cidade desprotegida, e foi lá diante dos filisteus e disse assim: eu tenho 600 homens, eu vim ajudar vocês para lutar contra Saul. Uma guerra que não era de Davi, uma luta que não era de Davi. Davi não tinha nada que intrometer com isso. É a guerra de filisteus contra Saul. Davi estava fora disso. Mas Davi queria fazer média, Davi queria impressionar. Davi, é como se Davi tivesse uma dívida com os filisteus e queria pagar essa dívida. E quando ele chega de volta, os filisteus não aceitaram a ajuda de Davi. E quando Davi chega com seus 600 homens de volta para a cidade, a tragédia já havia acontecido. Cidade queimada, as mulheres foram tomadas, os filhos foram roubados, os despojos foram roubados, e o resultado foi desespero total. Davi, ele falhou. Davi foi inconsequente. Davi deixou a cidade desprotegida, a família desprotegida, para lutar uma guerra que ele não foi chamado para lutar e nem precisava ir. Davi falhou. Amados, o que a gente aprende com isso? Que o ser humano é falho. Davi era um homem experiente. Davi conhecia que tinha inimigo em toda a volta. Davi sabia que nunca poderia deixar uma cidade só com mulheres e crianças. Davi sabia disso, mas ele estava tão cego para impressionar pessoas, que deixou sua própria casa desprotegida. Davi estava tão cego para fazer média com os filisteus, e que deixou a cidade inteira desprotegida de homens. Davi fracassou, Davi errou, mostrando que homens como Davi também erram. Homens valentes como Davi, que conhecem a guerra, também erram, mostrando o primeiro princípio que devemos aprender: o ser humano é falho, o ser humano é frágil, o ser humano é indefeso, por isso que ele precisa de Deus.
O ser humano não é autossuficiente. O ser humano não pode todas as coisas. O ser humano é limitado, está sujeito a errar, como Davi errou. Amados, o que nós aprendemos com isso para nós? Aprendemos que você e eu, nós não somos autossuficientes. Não somos. Somos humanos. Somos sujeitos a falhar. Por isso que temos que vigiar sempre. Estamos sujeitos a cair. Por isso temos que vigiar sempre. A autossuficiência é a tentativa pecaminosa de esconder a própria limitação humana. Quando o ser humano se coloca como autossuficiente, que não precisa de Deus, e Davi não consultou Deus, Davi não pediu opinião para Deus, para poder lutar contra os filisteus. E quando ele retorna no capítulo 30 que nós lemos, ele vê apenas um desastre diante dos seus próprios olhos. Amados, aprendemos também que Deus permite crises para expor a nossa fragilidade. Deus permite crises para expor a nossa fragilidade, a nossa limitação, as nossas fraquezas. Davi achava que era forte. Davi achava que ele sabia tudo sobre guerra, mas não sabia. Davi achava que ele poderia proteger tudo, mas não podia. A fragilidade de Davi foi exposta. Aprendemos também que a Bíblia diz: ó maldito homem que confia na sua própria força, na força do seu próprio braço. Nós não podemos confiar na nossa própria força. A nossa confiança deve estar sempre em Deus, porque há momentos que as nossas habilidades falham, há momentos em que os nossos recursos se esgotam, há momentos que as nossas certezas caem por terra, porque somos limitados, somos frágeis, somos indefesos. O segundo princípio que a gente aprende com esse texto, meus irmãos, é que o ser humano, ele depende de Deus. O primeiro princípio: somos fracos, frágeis, indefesos. Não somos autossuficientes. Mas o texto mostra para a gente uma segunda lição, um segundo princípio inquestionável. É que o ser humano ele depende de Deus sempre, todo dia, em todo tempo. Nós precisamos de Deus. Todo santo dia precisamos de Deus. Davi tinha jeito para a guerra. Davi tinha experiência. Davi conhecia as estratégias de guerra como ninguém. Ele venceu leões, ursos, gigantes, homem valente. Conhecia guerra como ninguém, experimentado, já havia protegido nos capítulos anteriores uma cidade inteira, a cidade de Keila. Ele defendeu com coragem com o seu exército. Davi é um exemplo de guerreiro no Antigo Testamento. Ninguém tem um pedigree tão especial de guerra como Davi. Davi tinha a guerra que corria no seu próprio sangue. Homem valente e com muita experiência, com muita capacidade. Davi tinha capacidades, Davi tinha experiências, Davi tinha muitas habilidades. Contudo, nada disso substitui a dependência de Deus. Guarde isso no seu coração. Você pode ser inteligente, pode ter recursos, pode ter habilidade, pode ter experiência, mas nada disso substitui a sua dependência de Deus. Nada disso. Porque Davi tinha tudo isso. Davi tinha toda uma história de experiência, mas diante daquela situação que ele vivia no capítulo 30, ele ficou sem ação, não poderia fazer nada, porque quando ele chega já passaram 3 dias. No capítulo anterior, no capítulo 29, que nós não lemos, ele foi ajudar os filisteus não quiseram ajuda de Davi. Davi volta, 3 dias de viagem de novo. Quando ele volta, depois de 3 dias, não tinha mais mulheres, não tinha mais os filhos, não tinha mais os despojos. Tinha tudo levado pelos amalequitas. E quando ele chega, ele diz: Senhor, o que eu faço? Amados, a situação de Davi era dramática. Por quê? Porque Davi enfrentava uma pressão interna e uma pressão também externa. Qual a pressão interna que Davi sofria? Perda de consciência. Ele sabia que ele errou. Ele sabia que não deveria, no capítulo 29, deixar as famílias desprotegidas. Um perda de consciência, de culpa, um sentimento de culpa e de angústia que atormentava Davi naquele momento.
É a pressão interna. Mas ele tinha também uma pressão externa, porque o texto diz que os homens da cidade, os 600 soldados de Davi, estavam pensando cada um pegar uma pedra e matar Davi, diz o texto. Aí Davi diz: o que eu faço agora? Eu contra 600 homens. Eu não posso trazer as mulheres desses homens de volta, os filhos desses homens de volta. Eles se foram. 3 dias se foram, não vou conseguir alcançá-los. Foram 3 dias de viagem. Essa é a pressão de Davi. O texto diz que Davi chorou, até não mais ter forças para chorar. Diz o texto. Choro de angústia, sentimento de culpa do seu erro por não ter consultado a Deus antes de querer ajudar os filisteus. Mas agora Davi, no verso 6, toma uma decisão diferente. O texto diz que Davi, porém, se reanimou no Senhor seu Deus, diz o texto. Diferente do capítulo 29, onde ele foi ajudar os filisteus sem consultar a Deus, agora ele toma uma decisão brilhante: vou consultar a Deus. E então pede o sacerdote, a história sacerdotal, e consulta a Deus. Ele faz 2 perguntas para Deus: Deus, eu posso perseguir o bando que roubou as mulheres e as crianças, os nossos bens? Eu posso perseguir? Deus diz: pode. E Davi faz uma segunda pergunta: Deus, mas foram 3 dias, eles estão na minha frente 3 dias, eu vou conseguir alcançá-lo, Senhor? Deus diz: vai. E não só isso, você vai trazer tudo de volta. Veja a diferença, amados. Quando a gente depende de Deus, é diferente. No capítulo 29, ele não orou, ele foi por seu orgulho: eu vou fazer uma média com os filisteus, vou pegar os homens tudo da cidade e vou ajudar os filisteus contra Saul. Resultado: as mulheres foram levadas cativas. Tragédia. Mas agora, diante da tragédia no capítulo 30 que nós lemos, ele está diante de uma tragédia, porque ele estava ausente. Enquanto ele estava ausente, os amalequitas entraram, roubaram e levaram as mulheres embora. Não mataram ninguém, apenas levaram cativas as mulheres. Davi então toma a decisão, diz: eu me reanimei no Senhor seu Deus. Ele buscou força em Deus. O texto não diz que Davi se fundamentou na sua experiência, na sua inteligência bélica, na sua experiência militar, não. Davi não buscou na sua capacidade, na sua experiência. Davi não foi buscar recursos humanos. Davi buscou orientação de Deus, dependência de Deus, porque nós dependemos de Deus sempre. Precisamos de Deus. Os nossos recursos não são suficientes. Amados, às vezes a pessoa diz o seguinte: não, eu tenho muita influência na sociedade. Eu conheço o vereador da cidade, que resolve todo o problema para mim. Eu conheço o prefeito, eu conheço o presidente da república, eu conheço os senadores, eu tenho amizades na alta sociedade. Mas chega a certas situações que nada disso vai adiantar para resolver o seu problema. Você precisa de quê? De Deus. Com muitos casos de pessoas em situações de saúde, onde gasta todos os seus recursos econômicos, vai até nos Estados Unidos, nos melhores médicos, mas nada resolve. O resultado: ele bate na porta de cada igreja pedindo oração, dizendo: ore por mim, interceda por mim, porque nenhum dinheiro poderia resolver o problema, é só oração dos crentes. Amizade com o prefeito, um deputado, senador, não vai resolver. O dinheiro do banco não vai resolver para curar aquela enfermidade. Os meus médicos não vão resolver. Tem situação que é só Deus. É o caso de Davi. Davi não poderia recorrer à sua experiência, não poderia recorrer aos seus 600 homens bem treinados, porque ele nem sabia para onde os inimigos foram. E mesmo que soubesse, já passaram 3 dias, como Davi poderia alcançá-los? Mas o que Davi fez? Vou buscar a Deus, vou depender de Deus, porque Deus sabe onde estão os inimigos que roubaram a minha família, porque Deus sabe por que caminho eles foram, Deus conhece onde eles pararam, Deus sabe onde eles esconderam, e Deus sabe. Então Davi pegou a história sacerdotal e consultou ao Senhor, e perguntou: Deus, onde eles estão? Deus, eu vou conseguir alcançá-lo? E Deus diz sim. Amados, Davi aprende que a verdadeira força não vem da nossa capacidade humana.
A verdadeira força vem da graça sustentadora de Deus nos momentos mais tenebrosos da nossa vida. Chega um momento da nossa vida que a nossa inteligência não vai resolver nada, os nossos recursos não vai adiantar nada, a sua influência na sociedade também não vai resolver nada. É joelho no chão e clamor, pedindo a misericórdia e a intervenção de Deus na sua história. Só Deus pode mover os céus para te ajudar. Amado, sabendo disso, você não pode esperar uma situação ficar crítica para você depender de Deus. Você não pode lembrar de Deus só nos momentos difíceis. Você precisa depender de Deus todo santo dia. Você tem que depender de Deus não apenas quando você não tiver opção. Você tem que depender de Deus como Deus sendo sempre a sua principal saída, sempre. O coração que aprende a depender de Deus encontra descanso mesmo no meio da crise. Quem aprende a depender de Deus transforma a crise em direção e transforma a dor em discernimento, em busca de soluções que parecem impossíveis para a nossa vida. Deus entra com a providência e traz a saída. Nós dependemos de Deus. Terceira lição que a gente aprende, amados. Primeira, o homem é falho. Maldito o homem que confia no seu braço humano. Segundo, precisamos de Deus sempre. Segunda lição. Mas tem uma terceira lição importante que o texto nos ensina. Terceiro, Deus é um Deus de providência. Deus age de forma providencial na nossa vida. Mas o que é providência? Providência é o governo de Deus sobre todas as coisas. Providência é o governo de Deus sobre todas as coisas do mundo. Deus direciona tudo, Deus tem tudo sob controle. Deus não pede o controle do mundo, Deus não pede o controle da minha vida. Isso é providência. Nós não acreditamos em coincidências, isso é coisa do mundo. Nós acreditamos na providência de Deus, que governa tudo, meus irmãos. E a pergunta é: como nós podemos perceber a providência de Deus na vida de Davi? A providência de Deus não começa no capítulo 30 que nós lemos, começa no capítulo 39, quando os filisteus não aceitaram a ajuda de Davi para lutar a guerra que Davi não deveria entrar. Davi chega com 600 homens, 3 dias de viagem, oferecem para ajudar. No capítulo 29, os filisteus desconfiam de Davi. O amigo filisteu de Davi aceita a ajuda de Davi, mas os outros príncipes dizem: não confie nesse homem Davi, ele é israelita, ele é do povo de Israel, ele é do povo de Saul, então Davi pode trair a gente. Não acreditou em Davi, mandou Davi embora. Davi ficou triste, magoado, porque foi rejeitado. Mas aqui a gente aprende uma grande lição. Às vezes a gente pensa que uma porta fechada é tragédia, é livramento. Livramento. Às vezes um não que você ganha, você fica triste, magoado, é livramento de Deus para a sua vida, meu irmão. Aí é Deus agindo. Foi Deus que não deixou o filisteu Davi ajudar os filisteus. Foi Deus que não deixou os filisteus aceitar a ajuda dele, porque Davi precisava ir embora rápido para buscar a sua família que foi roubada. Davi não podia lutar aquela guerra. Mas se Davi estivesse naquela guerra, ele ia ficar mais um mês, mais 30 dias ou mais, Davi lutando a guerra que não era dele. Já era, ele não queria resgatar a família que ele tinha perdido. Ele tinha que voltar rápido. Por isso que Deus não deixou o filisteu aceitar a ajuda de Davi. Davi ficou magoado, Davi se sentiu rejeitado. Mas aquele não era providência de Deus. Aquele não era providência do amor de Deus com Davi e com a família dele. Às vezes, muitas vezes, eu tive muitos nãos, fiquei triste, magoado, mas Davi eu percebi: meu Deus, foi um livramento. É Deus me livrando. Mas por isso que eu comecei a agradecer a Deus pelos livramentos que Ele me deu, sem eu perceber. Deus está dando livramento no capítulo 29 para Davi, que Davi nem percebeu de imediato que é o livramento. Ele foi perceber depois. Por isso você tem que orar todo dia: Deus, muito obrigado pelos livramentos que o Senhor me deu, eu nem percebi, nem notei. Livramento de acidente, de qualquer coisa, seta do inimigo, armadilha do inimigo. Amados, Deus está livrando a gente o tempo todo e você nem sabe.
E quando uma coisa, um projeto, uma coisa, um negócio que você quer fazer e acha que é bom, e o trem não dá certo, não vai, e você fica magoado porque não deu, agradeça a Deus, em tudo dá graça, Deus sabe o que faz. Talvez aquilo ia ser uma maldição na sua vida, ia trazer muito prejuízo para você. Você tem que acreditar na providência de Deus. O que é providência? Deus está guiando a minha vida para que a bondade dele se manifeste em mim o tempo todo. Deus sabe o que é melhor para mim. Isso não deu certo porque não era para dar. Deus sabe o que é melhor para mim. Eu preciso confiar na providência de Deus e não lamentar. Davi lamentou e não deveria ter lamentado, mas na frente percebeu: Deus me deu um grande livramento. Eu precisava voltar para casa, resgatar a minha família. Amados, a providência de Deus continua, porque nós percebemos na sequência que no meio do caminho, quando Davi vai resgatar a família dele, na direção que Deus deu, no caminho que Deus mostrou, no meio do caminho, Davi encontra quem? Um egípcio escravo dos amalequitas, que foi abandonado pelo caminho. Então veja bem, os amalequitas que roubaram a família de Davi, tinha um escravo egípcio. Ele ficou doente no meio do caminho. Aí o que eles fizeram? Não queria levar um homem doente com eles, ia atrasar a caminhada, abandonou aquele escravo no meio do caminho para morrer no meio do caminho. E veja que interessante, Davi encontra aquele homem jogado pelo caminho, quase morto. Davi dá água para aquele homem, aquele escravo, dá comida para aquele homem volta às suas forças, e Davi conversa com ele: quem é você? Eu sou escravo dos amalequitas. O que você está fazendo aqui? Nós acabamos de roubar as famílias lá de Ziclag e queimar a cidade. Davi já percebeu: é o grupo que roubou minha família. E Davi diz: você sabe para onde eles foram? Eu sei, eles falaram para mim que ia para tal direção. Você me leva até lá? O escravo diz: levo sim, mas você não me entrega de volta para o meu senhor, porque eles vão me matar. Davi diz: eu não vou entregar vocês. E quem Deus usa para Davi encontrar e resgatar a família? Aquele escravo jogado pelo caminho. Mas aqui talvez seja outro sermão para a gente pregar. Como Deus usa alguém tão desprezível, alguém que foi descartado, é instrumento nas mãos de Deus. Alguém que foi jogado fora para morrer. Deus diz: eles acharam que você não era útil para nada, você vai ser útil nas minhas mãos, você vai ajudar Davi a resgatar a sua família. Já é outro sermão magnífico. Como Deus olha para as pessoas de forma diferente. Os amalequitas acharam que aquele homem merecia morrer, era um atraso, jogou ele pelo caminho, era inútil. E Deus olha para aquele escravo e diz: não, você vai ser útil para mim. Você vai ser útil para mim. Você vai ajudar o meu servo Davi a resgatar a família que ele perdeu. Isso é interessante. Aí a gente entende, amados, porque Deus usa um escravo egípcio semi-morto, rejeitado pelos amalequitas, para ser instrumento de bênção na vida de Davi. Deus utilizou esse escravo que não tinha valor algum para os amalequitas, mas para Deus tinha um grande valor. A gente lembra do que Paulo escreveu em Coríntios, né? Deus usa as coisas loucas e desprezíveis desse mundo para confundir as sábias. Deus usa aquelas pessoas que não são para confundir aqueles que acham que são. Porque Deus é poderoso, Deus age de forma providencial. Deus pega alguém que não é para confundir aqueles que acham que são alguma coisa. Deus pega um ninguém que não tem existência e faz ele assentar entre os príncipes. É assim que Paulo diz em Coríntios, mostrando a providência de Deus. Amados, Deus usa os meios ordinários para cumprir propósitos extraordinários na vida do seu povo. Deus utiliza instrumentos improváveis para realizar grandes proezas na nossa vida. É assim que Deus faz. Mas para isso você precisa acreditar na providência de Deus. Precisa acreditar nisso. Deus é um Deus de providência. Deus é um Deus providencial. Deus, ele transforma coisas descartadas em instrumentos de restauração. Deus usa os pequenos para confundir os grandes, porque a providência de Deus é magnífica, é extraordinária.
Parecia tudo perdido para Davi. E Deus diz: não está perdido, Davi. Davi já tinha se entregado. Davi diz: não tem jeito. 3 dias de viagem não vou alcançar. E mesmo se eu soubesse, não poderia alcançar. Eu não sei onde eles foram. Mas ele fez o quê? Confiou em Deus. Confiou na providência de Deus. E orou a Deus. E Deus sabia onde os inimigos foram. Sabia pelo caminho que eles foram. E também usou um escravo desprezado no meio do caminho para ajudar Davi a conquistar tudo. E como o texto termina, meus irmãos? O texto termina dizendo que aquele escravo que era inútil e agora se tornou útil, conseguiu levar Davi até onde estavam os amalequitas que roubaram a família de Davi. Eles estavam festejando. Davi então luta contra aqueles amalequitas e resgata com vida todos os seus filhos, as mulheres dos seus soldados, os filhos dos seus soldados, todo mundo. E diz o texto que tudo aquilo que o inimigo roubou, Deus restituiu tudo para Davi. Os bens, o gado, as ovelhas, os cavalos, tudo que foi roubado, Davi trouxe de volta. Tudo foi restituído. Davi errou? Errou. Mas por que Deus restituiu? Porque Davi foi humilde para reconhecer a sua fraqueza humana. Davi foi humilde para reconhecer as suas limitações humanas. Davi foi humilde para dobrar o seu joelho e chorar, dizer: Deus, me ajude, porque a minha inteligência bélica, militar não é suficiente para resolver o problema que eu estou enfrentando. Ele tem humildade para chorar diante de Deus. Ele tem humildade para pedir a ajuda de Deus quando ele sabia que não tinha condições para fazer. Mas uma coisa a gente aprende, amados: a providência de Deus não elimina a sua responsabilidade humana. Davi teve que lutar. Davi foi com 600 soldados para resgatar. Deus apenas foi direcionando. Davi teve que pôr a mão na massa. Então acreditar na providência de Deus não é você cruzar os braços e deixar o pão cair do céu, não. É ir à luta, trabalhar, e Deus vai abençoar, vai abrir as portas. Não é ficar em casa esperando alguém bater na porta para chamar você para trabalhar. É você sair, procurar emprego, e Deus vai te mostrar onde você deve bater. Ou seja, a providência de Deus não anula a responsabilidade humana. Davi teve que sair, Davi teve que ir à luta. Deus deu a direção. Deus fez acontecer. Mas Davi teve que fazer a sua parte. Hoje aprendemos: Deus só vai agir de forma providencial na nossa vida se nós tivermos disposição para ouvir as instruções de Deus e dar o passo de fé, como fez Abraão, como fez Davi, como fizeram todos os heróis da fé. Deus disse para Abraão: Abraão, sai da sua terra e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Qual terra, Senhor? Não vou te dizer, apenas vai, no caminho eu vou te mostrando. Isso é fé. Mas ele teve que sair para desfrutar das bênçãos que Deus tem reservado para ele. Amados, é assim que Deus age com a nossa vida hoje. Deus não mudou, Ele é o mesmo. E Ele também age de forma providencial na nossa vida. Amém? Coloca de pé nesse momento. Esse texto de Davi, essa história de Davi nos ensinou 3 princípios. O ser humano não é autossuficiente. Ele é fraco, limitado, indefeso. O texto nos ensinou que nós precisamos de Deus sempre, e não apenas nos apertos da vida. Dependa de Deus sempre. E esse texto nos ensinou também que Deus, o Deus que você serve, o Deus que nós servimos, é um Deus de providência. Quando o impossível se aparece diante de nós, nós temos um Deus do impossível. Um Deus que é capaz de fazer o impossível se tornar possível na nossa vida. Foi o que aconteceu com Davi. Tudo parecia impossível para Davi. Davi já chorou o luto de ter perdido a sua família e seus filhos. Chorou amargamente até não ter força para chorar mais. Mas quando ele lembrou de Deus, do Deus de providência, e clamou a Deus, Deus trouxe de volta tudo aquilo que havia perdido.
Por isso eu senti de Deus fazer o apelo para vocês. Você tem uma causa impossível, uma causa difícil, vem aqui à frente. O nosso Deus não mudou. Quem sabe é hoje que Deus vai pôr um fim no seu sofrimento, na sua dor, na sua luta. Eu quero convidar você a vir à frente. E quando vocês ficarem com os olhos fechados,